Por que renda fixa? É possível obter retorno melhor do que a poupança com as opções de renda fixa? Quais são essas opções? Qual é o conceito, os aspectos de tributação? Como avaliar um título de renda fixa? É o que nós iremos ver neste episódio da série Finanças Passo a Passo. Renda fixa significa, primeiramente, que você pode ter o conhecimento do quanto será o seu retorno no final do prazo em que você está sendo o detentor de um título de renda fixa. Então, normalmente, a operação se dá pela negociação de um título em que você adquire esse título e se torna credor, credora da instituição emissora, ou seja, a instituição que está precisando de recursos, como nós vimos ali na dinâmica dos mercados financeiros, e você, ao adquirir esse título, que pode ser emitido por um banco, por uma empresa. Então, primeiramente, você, ao comprar um título de renda fixa, está se tornando um credor, credora, está emprestando dinheiro para a instituição emissora. Exemplo, o banco. Há duas categorias de títulos de renda fixa, de investimentos em renda fixa, que podem ser classificados da seguinte forma: títulos pré-fixados e títulos pós-fixados. Renda fixa significa, primeiramente, que você consegue saber antecipadamente o quanto você irá obter de retorno. E esse gráfico mostra, ilustra essa tendência que você tem no comportamento do seu investimento. É um ganho que você praticamente tem esse ganho garantido e ele vai aumentando com pequenos desvios, com pequenas oscilações. E é isso que caracteriza ser renda fixa. O baixo risco, porque a variação é baixa, oscila pouco, tem um risco baixo. Falamos que a poupança é livre de risco. Os títulos de renda fixa têm um risco, porém, um risco baixo, relativamente à renda variável, que é o que nós iremos ver mais à frente, quando nós estivermos falando sobre ações. E, diferente da renda fixa, na renda variável você se torna proprietário, proprietária de uma empresa, ao adquirir parte dela. Em renda fixa você é credor, credora. Então, os títulos de renda fixa podem ser divididos em pré-fixados e pós-fixados. No pré-fixado, a taxa já é negociada no momento da compra, e nós iremos dar exemplos aqui. E no pós-fixado, a taxa varia de acordo com um indexador. O principal indexador no mercado de renda fixa é a taxa do certificado de depósito interfinanceiro, que normalmente acompanha a taxa Selic. Nesta apuração do histórico do CDI, o acumulado nos últimos 12 meses foi correspondente a 5,19%, considerando aí o acumulado dos últimos 12 meses. Ele rendeu em torno de 5% ao ano. O nosso simulador você pode ter acesso no site educfinpap.com, em Educação Financeira para Famílias, e você pode ter acesso a este simulador. Aqui nós estamos comparando a poupança com o CDI, que é a base dos investimentos de renda fixa, de vários deles. E nós iremos citar os principais. Então, 5,19% nós podemos agora fazer
essa simulação, essa transformação de uma taxa anual, então vamos considerar aqui 5,19% anuais, você terá 0,4225% ao mês. Em termos reais, ou seja, depois de descontada a inflação e considerando que ela seja de 2,4%, você terá um retorno real, ou seja, já descontada a inflação. Já explicamos em vídeos anteriores, como fazer essa transformação de taxa nominal em taxa real. Você teria 2,72% ao ano, já descontada a inflação. Então você teria ao mês 0,2243% ao mês. Então este é um exemplo do CDI que caracteriza o investimento em renda fixa pós-fixado. Ou seja, pode ser definida uma taxa no momento em que você negocia o título, ou essa taxa pode variar de acordo com o CDI. E um aspecto importante nos investimentos de renda fixa: capitalização no investimento de renda fixa é diária. Você pode esperar até o vencimento, é o recomendável. Se você negociou um CDB, por exemplo, que vai vencer em 2023, é importante que você permaneça com o seu investimento até 2023, aí você tem garantida aquela taxa que foi negociada, que pode estar acima do CDI. Ao longo do tempo, diariamente, ele vai tendo uma variação. Então você pode ter, se você investiu aqui é descontada a inflação, mas você vê na conta, vamos supor que essa seja a taxa, então você tem esse valor mensal, e se você quiser apurar diariamente, basta que você divida aqui por 152 dias úteis. Veja que estava um ano, 12 meses. Se nós queremos diário, o retorno diário, nós temos 1 dividido por 252, e aí eu tenho a taxa diária, certo? Então, você observa, se você, por exemplo, tiver R$ 300 aplicados, você diariamente vai tendo esse valor sendo acumulado, esses valores sendo acumulados. Então aqui a gente passou a considerar os períodos diários. E aí vem um aspecto importante: a tributação. No caso, por exemplo, do CDB, o Certificado de Depósito Bancário, cujo emissor é o banco. Quanto mais tempo você permanece, há uma tabela regressiva de imposto de renda. Você começa pagando 22,5%, e quanto mais tempo você permanece com o investimento, menor vai sendo o imposto de renda, até ficar em 15%. Então você pode observar aí nessa tabela. E o que é um CDB? O CDB, como nós já mencionamos, é o Certificado de Depósito Bancário. É um título de crédito emitido por uma instituição financeira, uma instituição bancária. O emissor é o banco e é um título de dívida. Ao adquirir esse título, você se torna credor, credora do banco, e vai tendo capitalização diária, e no vencimento você tem garantida aquela taxa que foi negociada, ou uma variação de acordo com o CDI. Vamos ver exemplos? Veja essa relação de uma corretora, são CDBs de uma corretora. Estes são exemplos de CDBs de uma outra corretora, e considere que você tem um retorno
de 140% do CDI. Então, observe esse acompanhamento do CDI, essa indexação, ele acompanha o CDI. Então, por exemplo, 140% do CDI. Isso significa que se o CDI está em 5,19%, você terá, vamos considerar aqui, o CDI 5,19%, se o CDB rende 140% do CDI, você terá 5,19 multiplicado por um fator de 1,4, fator de juros. Ou simplesmente, vou repetir aqui, 140% vezes 5,19%. Então, você tem o mesmo valor, 7,27%. Então, significa que render 140% do CDI é o CDI, ou seja, 100% do CDI e ainda mais 40%. Então, você teria, se for 5,19%, você teria 7,27%. Então, diariamente, você teria essa variação a partir de R$300. Nos exemplos que nós vimos, normalmente a aplicação no CDB inicial, você teria R$1.000. Então, você teria essas variações. E aí você pode descontar da inflação, você teria 4,75% já descontada a inflação. Você poderia já calcular em cima de 7,27%. Eu quero saber quanto é que eu ganho líquido, ou seja, descontado o imposto de renda. Então, vamos supor que o imposto de renda seja de 15%. Então, você já está calculando o valor líquido. Então, você teria 6,18%. Quando o retorno é informado, não é informado com o desconto nem da inflação, que é a perda de valor real, poder de compra, nem do imposto de renda. Então é preciso que você, caso queira saber o retorno livre aqui do imposto de renda e da inflação, você teria um retorno real líquido, uma rentabilidade real, tirando a inflação, líquida, tirando o imposto de renda. Então você teria 3,68%. Então você poderia já simular com esse ganho real diário. E aqui eu vou voltar a colocar mensal, que é normalmente a nossa perspectiva orçamentária feita no mês. Você teria 0,3% mensal. Então você teria 0,3% ao mês, aproximadamente 0,3% ao mês, a partir dessas informações, já descontado do imposto de renda, considerando que você passou o período em que paga 15% de imposto de renda. Lembrando que o imposto sobre operações financeiras, você já ultrapassando, é só se você resgatar em menos de 30 dias, e aí permaneceria o imposto de renda, e ele vai diminuindo conforme aumenta o tempo de aplicação, até ficar em 15%. Então essas são as opções de investimento em CDB. Outro título de crédito de emissão bancária, de renda fixa de emissão bancária, é a chamada letra de crédito do agronegócio, a LCA, e na mesma categoria você tem a LCI, a letra de crédito imobiliário. Esses títulos também são títulos de dívida, títulos de crédito, títulos que, ao você adquirir, você se torna credor, credora, só que a operação que está, digamos, lastreando esse título, dando base de valor a esse título, é uma operação
ou no mercado imobiliário, caso da LCI, ou no mercado ou na cadeia produtiva do agronegócio, a LCA, que é a letra de crédito, ou seja, um título de dívida, uma obrigação, uma letra de crédito do agronegócio. Estes são alguns exemplos. Observe que também acompanham o CDI, tem aplicação mínima. Você pode encontrar valores de R$ 1.000 e há valores diversos de aplicação mínima e variações de acordo com o CDI. Então a tendência normalmente é a mesma, mas uma vantagem da LCI e LCA é que ele tem isenção, esse tipo de título tem isenção de imposto de renda, que normalmente é uma característica da poupança. Então é uma vantagem. LCI no momento o setor está sendo mais afetado pela crise relativamente ao agronegócio, e uma opção mais indicada no momento seria a letra de crédito do agronegócio devido ao melhor desempenho do setor relativamente a outros setores. Estas são opções, e para encerrar essa questão da emissão bancária, uma característica da emissão bancária muito importante é que esses investimentos de renda fixa têm a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Ou seja, se você investir por CPF, por título, até R$ 250.000, em caso de falência do banco que emitiu, você tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito até R$ 250.000. Então, se você for aplicar um valor acima desse, é importante que você já aplique em outro, no CDB, na LCI, na LCA, de outra instituição financeira, para que você possa, porque a cobertura é por CPF, por título. Então, estas são as considerações a respeito do mercado de renda fixa no caso da emissão bancária. Continue acompanhando essa série Finanças Passo a Passo. O tema está sendo investimentos. Bons estudos, boas práticas, bom trabalho.